Algo eterno está se movendo agora, e você não chegou aqui por acaso. Há momentos em que Deus não grita, Ele apenas se aproxima, e quando Ele se aproxima, o coração entende antes da mente. Respira mais fundo, bem devagar, porque hoje, Isaías 41:10 vai revelar com clareza e com paz por que você não precisa temer. Mesmo quando tudo ao redor parece instável. Talvez o medo não esteja em forma de pânico, talvez esteja em forma de preocupação constante, de excesso de pensamento, de um aperto que aparece do nada, de uma sensação de que você precisa dar conta de tudo, o tempo todo. E é exatamente aí que esse versículo entra, não como uma frase bonita, mas como uma mão firme segurando você por dentro. E antes de mergulhar nisso, deixa eu te pedir algo simples, mas poderoso. Curta este vídeo e se inscreva no canal, não como um gesto automático, mas como quem diz: eu quero manter minha mente perto da palavra. Eu quero alimentar minha fé. Agora escreve nos comentários como um selo: eu escolho confiar. Só essa frase. Porque quando você escreve, você não está apenas digitando, você está alinhando o seu interior com uma verdade mais alta. Fica comigo, porque Isaías 41:10 não é apenas um versículo bonito. Ele é uma chave, e cada parte dele destranca um tipo de medo diferente. E quando você enxergar essas camadas, algo dentro de você vai relaxar, sem precisar que tudo lá fora mude primeiro. Agora ouça o versículo como quem ouve uma porta se abrindo por dentro. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Percebe a ordem? Deus não começa falando do problema. Ele começa falando de presença. Porque o medo sempre tenta fazer você pensar que está sozinho, que ninguém vê, que ninguém entende, que você precisa resolver tudo na força. Mas aqui, antes de qualquer explicação, Deus coloca um fundamento. Eu sou contigo. Como quem diz, antes de olhar para o que te assusta, olha para mim. E tem algo muito profundo nisso. Deus não está te oferecendo apenas consolo. Ele está te oferecendo uma nova forma de enxergar a vida. Porque quando a presença de Deus é real para você, o medo perde o lugar de comando. Não porque a sua vida vira perfeita, mas porque o seu coração ganha um chão. E é por isso que eu quero que você faça algo simples agora. Aí mesmo, sem pressa. Coloca a sua atenção no agora. Respira. E pensa nisso como uma verdade. Deus está aqui comigo. Só isso. Deixa essa frase descer. Porque o que a gente vai fazer daqui para frente é caminhar linha por essa promessa. E em cada linha, você vai perceber que existe um tipo de medo que Deus já sabia que você enfrentaria. E Ele já colocou a resposta. Não temas. 2 palavras. Curtas. Firmes. E ao mesmo tempo, cheias de cuidado. Porque Deus não está fingindo que você não sente. Ele está te ensinando que você não precisa obedecer ao que sente. O medo é insistente. Ele aparece quando você deita. Ele aparece quando você acorda. Ele aparece no meio do dia, no meio de uma conversa, no meio de uma tarefa simples. E de repente a mente corre na frente, procurando perigo. E sabe o que o medo mais gosta de fazer? Ele gosta de tomar o lugar do seu Deus. Ele tenta se tornar a sua voz mais alta. Ele tenta se tornar o seu conselheiro. Ele tenta se tornar o filtro das suas escolhas. E é por isso que Deus começa com uma ordem amorosa. Não temas. Como quem diz, não entregue o governo do seu interior para aquilo que não te ama, porque o medo não te ama. O medo te controla. E aqui existe uma verdade que muda tudo. Você pode sentir medo e ainda assim decidir confiar. A fé não é ausência de sensação. A fé é direção. Então, quando Deus diz não temas, Ele está te chamando para um reposicionamento. Ele está dizendo, volta para o centro, volta para mim. E agora vem a base, a raiz, o motivo que sustenta essa ordem. Porque eu sou contigo. Mas antes de entrar nisso, eu quero deixar uma frase bem curta em você, como um portal de descanso. Repete comigo, bem simples, sem esforço. Eu não sou guiado pelo medo. De novo, mais devagar.
Eu não sou guiado pelo medo. Agora, só respira. E percebe, quando essa verdade entra, algo começa a soltar por dentro. Porque eu sou contigo. Aqui está o motivo pelo qual você não precisa temer. Não é porque você sempre vai entender o que está acontecendo. Não é porque você sempre vai ter controle. Não é porque você nunca vai enfrentar dias difíceis. É porque você não está sozinho dentro deles. Tem medos que nascem quando a gente se sente sem apoio. Quando a gente olha para frente e pensa, eu não sei como vou conseguir. Quando a gente olha para dentro e sente, eu não tenho mais força. E Deus responde sem rodeios, com uma verdade que sustenta o coração. Eu sou contigo. Isso significa que existe companhia no seu silêncio. Existe presença nos seus dias comuns. Existe cuidado nos seus momentos mais confusos. E às vezes o que mais assusta não é a situação, é a sensação de abandono. Então Deus corta isso pela raiz, como quem acende uma luz numa casa escura. Eu sou contigo. Agora deixa eu te conduzir por algo bem prático. Quando a ansiedade tentar acelerar você, faça isso. Pare por dentro, respire e diga com calma, Deus está comigo agora. De novo, Deus está comigo agora. E não diga como quem tenta convencer a mente. Diga como quem volta para casa. Porque quando você volta para essa presença, você percebe uma coisa. Muita coisa ainda pode estar em aberto. Mas você não está desamparado. E isso muda a forma como você caminha. Você deixa de correr por dentro. Você começa a atravessar. E tem mais, porque o versículo não fala apenas de medo. Ele fala de assombro. E essa parte vai tocar exatamente a sua mente do jeito certo. Não te assombres. Assombro não é só medo. Assombro é quando a mente cria imagens grandes demais. É quando um detalhe vira ameaça. É quando uma possibilidade vira certeza. É quando você começa a enxergar o amanhã como se já fosse uma queda. E o assombro tem um jeito sutil de entrar. Ele não chega dizendo, eu sou pânico. Ele chega como pensamento repetido, como alerta constante, como aquela sensação de que algo ruim está prestes a acontecer. E então você percebe que o corpo está tenso, mesmo sem ter acontecido nada. Deus conhece esse lugar. Ele sabe como a mente humana se perde em cenários, e por isso ele diz com firmeza e ternura, não te assombres. Como quem diz, não aumente isso dentro de você. Não alimente essas imagens. Não entregue sua atenção para aquilo que só drena sua paz, porque o assombro é um ladrão de presença. Ele te tira do agora. Ele te rouba o chão. Ele te faz viver longe de Deus, mesmo estando perto. Então, eu quero te dar uma prática simples, bem narrável, para usar hoje. Quando você perceber a mente disparando, faça o contrário do impulso. Em vez de correr por dentro, você volta. Você volta com uma frase curta, como uma âncora. Diga em silêncio ou em voz baixa, eu volto para a paz de Deus. De novo, eu volto para a paz de Deus. E então vem o motivo que sela essa ordem. Porque eu sou teu Deus. E essa parte é onde o coração entende que não está sozinho mesmo. É onde a promessa deixa de ser distante e fica pessoal. Porque eu sou teu Deus. Essa frase não é pequena. Ela é um lugar. Porque uma coisa é acreditar que Deus existe. Outra coisa é perceber que Ele é teu. Teu Deus, teu refúgio, teu amparo, teu cuidado. E isso toca uma parte do coração que o medo sempre tenta ferir. A sensação de estar sozinho no mundo. Talvez você esteja cercado de pessoas, mas por dentro, em certos dias, você sente que ninguém consegue alcançar o que você sente. E Deus entra nesse lugar sem acusar você. Ele não diz, pare de sentir. Ele diz, eu sou teu Deus. Como quem diz, eu te conheço por dentro. Eu sei onde você sorri para não preocupar ninguém. Eu sei onde você se cala porque acha que não adianta falar. Eu sei onde você tenta ser forte, mas está cansado. E quando Deus diz teu, Ele está falando de aliança, de pertencimento, de cobertura. Ele está dizendo, você não está solto, você não está esquecido, você não está fora do meu alcance. Agora,
Deixa essa verdade entrar de um jeito simples, sem esforço. Repete comigo: eu pertenço a Deus. De novo, devagar: eu pertenço a Deus. E quando essa frase entra, algo muda, porque o medo perde a principal arma dele. O medo quer te convencer que você está por conta própria, que se você não controlar tudo, tudo desmorona, que você precisa carregar o mundo nos ombros. Mas quem pertence a Deus não precisa viver como órfão. E por isso o versículo continua, como se Deus dissesse: já que você é meu, eu não apenas fico perto, eu vou agir em você, eu te fortaleço. E essa próxima parte vai tocar exatamente o seu cansaço, do jeito certo, sem peso e sem cobrança. Eu te fortaleço. Essa promessa não é para quem está bem, ela é para quem está cansado, porque tem um cansaço que não é só do corpo, é da mente que não desliga, do coração que tenta segurar tudo, da alma que vive em alerta. E talvez você esteja exatamente assim, funcionando por fora, mas por dentro, com partes que pedem descanso. Então Deus não te pede mais esforço. Ele não te cobra um desempenho espiritual. Ele diz: eu te fortaleço. Como quem diz, a força que você precisa não vai nascer da pressão, vai nascer da minha presença dentro de você. E aqui existe uma verdade simples, mas poderosa. Deus não te fortalece para você voltar a se destruir. Ele te fortalece para você permanecer inteiro, para você dizer não ao que te adoece, para você não se dobrar ao medo, para você não desistir no meio do caminho. E essa força muitas vezes vem como calma, vem como clareza, vem como uma firmeza mansa, vem como coragem sem barulho. Agora eu quero que você receba isso de um jeito bem prático. Aí onde você está, sem pressa, repete comigo: eu recebo a força de Deus. De novo, bem devagar: eu recebo a força de Deus. E agora mais uma para selar: a força do Senhor me sustenta por dentro. Respira, porque o versículo não para na força. Ele desce ainda mais, para um lugar onde muita gente se sente travada. Deus diz: eu te ajudo. E essa ajuda não é apenas socorro, é direção, é cuidado, é intervenção silenciosa. Eu te ajudo. Essa frase é simples, mas ela muda o peso do dia. Porque tem momentos em que você até tem fé, mas não sabe o próximo passo. Você quer fazer o certo, mas está confuso. Você quer avançar, mas parece que tudo trava. E por dentro surge aquela pressão silenciosa: eu preciso resolver isso logo. Então Deus diz: eu te ajudo. Não como quem observa de longe, mas como quem entra no caminho com você. A ajuda de Deus não é só te tirar de um problema. Muitas vezes é te impedir de entrar em um. É te dar discernimento. É te dar paciência. É fechar uma porta que parecia boa, mas não era. É abrir uma conversa na hora certa. É alinhar o seu coração para você não tomar decisões na pressa. E tem um tipo de ajuda que quase ninguém percebe, quando Deus te ajuda a não se perder por dentro. Porque às vezes a maior batalha não está fora. Está na mente, está no impulso, está na vontade de controlar. Então eu quero te conduzir numa declaração curta, para você usar sempre que sentir confusão. Diga em silêncio ou em voz baixa: Deus me ajuda a escolher com sabedoria. De novo: Deus me ajuda a escolher com sabedoria. E mais uma: eu não decido na pressa, eu decido na paz. Respira, porque agora o versículo vai para uma promessa que traz um descanso ainda mais profundo. Não é só força, não é só ajuda, é sustento. E quando você entende sustento, você para de viver com medo de cair. Eu te sustento. Isso aqui é mais profundo do que parece, porque fortalecer é te dar vigor. Ajudar é te orientar e intervir. Mas sustentar é não deixar você cair. Sustentar é quando você sente que está no limite, e mesmo assim você atravessa o dia. Sustentar é quando a sua mente diz: não vai dar. Mas algo dentro de você permanece de pé. Sustentar é quando você não tem respostas completas, e ainda assim existe um chão invisível segurando você. E sabe por que essa promessa traz tanto descanso? Porque grande parte do medo
vem de uma pergunta silenciosa: e se eu não aguentar? E Deus responde antes mesmo de você perguntar em voz alta: eu te sustento. Como quem diz, você não precisa se segurar sozinho. Você não precisa depender apenas do seu emocional. Você não precisa viver com a sensação de que, se você vacilar, tudo desmorona. Agora, deixa essa frase entrar como cura. Repete comigo: eu não me sustento sozinho. De novo, com mais calma: eu não me sustento sozinho. E mais uma: Deus me sustenta enquanto eu caminho. Respira, porque o versículo ainda dá um detalhe que deixa essa promessa ainda mais firme. Ele não diz apenas eu te sustento. Ele revela com o que ele sustenta. E isso muda a forma como você enxerga o cuidado de Deus. Não é um cuidado instável, não é um cuidado frágil. É algo que tem força e tem verdade. Com a destra da minha justiça. Quando Deus diz isso, ele está mostrando duas coisas ao mesmo tempo. A destra fala de poder, fala de firmeza, fala de autoridade que sustenta, e a justiça fala do caráter de Deus, do que é reto, do que é fiel, do que não muda conforme o vento, ou seja, Deus não te sustenta de qualquer jeito, ele te sustenta com poder e com fidelidade. Isso é muito diferente de um apoio humano, que às vezes falha sem querer, muito diferente de promessas que hoje existem e amanhã desaparecem. A mão direita de Deus não treme, e a justiça de Deus não se corrompe. Então, quando o medo vier com aquela frase antiga, e se tudo desandar, você pode responder por dentro, com mansidão e firmeza: eu estou sendo sustentado por Deus, e eu quero que você fale isso agora, como quem coloca o coração no lugar certo. Repete comigo: Deus me sustenta com firmeza. De novo: Deus me sustenta com firmeza. E agora mais uma, bem curta: o que é de Deus em mim não cai. Respira, já que é um bom momento para um selo suave, sem quebrar o clima. Se essa verdade está encontrando um lugar dentro de você, escreve nos comentários só uma palavra. A palavra que mais combina com o que você está recebendo agora. Pode ser firmeza, pode ser paz, pode ser coragem. Só uma palavra. E fica comigo, porque a próxima parte faz essa promessa sair do papel e entrar no seu dia a dia. Não como teoria, como caminho. Agora percebe como Isaías 41:10 não tenta te animar por alguns minutos. Ele te entrega um caminho para morar. Porque muita gente ouve a promessa, mas volta para o mesmo ciclo na primeira pressão. Então, o segredo não é apenas ouvir, é aprender a voltar. Sempre que o medo aparecer, você não precisa discutir com ele. Você não precisa provar nada para a ansiedade. Você só volta para a verdade. E voltar é simples, é espiritual e é prático. Quando a mente começar a correr para frente, para o futuro, para o que ainda nem aconteceu, você volta para a presença. E você volta com palavras curtas. Porque o medo cresce quando você só pensa, mas ele diminui quando você declara. Então eu vou te dar algumas frases para você guardar e usar no seu dia, no trânsito, no trabalho, antes de dormir, no meio de uma conversa difícil. Repete comigo, devagar: eu não temo, porque Deus está comigo. De novo: eu não temo, porque Deus está comigo. Eu não me assombro, porque Deus é meu Deus. Eu recebo força, não por esforço, mas por presença. Eu recebo ajuda para escolher com sabedoria. Eu sou sustentado com firmeza. Respira. E agora, deixa eu te mostrar um detalhe muito importante. Às vezes, você não vai sentir paz imediatamente. E isso não significa que Deus não está com você. Significa apenas que o seu interior está reaprendendo a obedecer à palavra, e não ao alarme do medo. Então seja manso com você. Seja firme com a verdade. E quando a inquietação vier, faça isso. Para por um instante. Respira e diz: eu volto para a paz de Deus. De novo, bem baixo: eu volto para a paz de Deus. E é aqui que algo começa a mudar, porque você percebe que a paz não é um prêmio quando tudo se resolve. A paz é um lugar quando Deus está presente. Existe um engano que cansa muita gente. A pessoa acha que vencer o medo é nunca mais sentir nada.
E quando sente, ela pensa que falhou. Mas Deus não está te chamando para virar uma pedra. Ele está te chamando para sair do domínio do medo, porque uma coisa é o medo bater na porta. Outra coisa é ele sentar no trono. E Isaías 41:10 é exatamente isso. Deus tirando o medo do trono e ocupando o lugar certo dentro de você. Então, quando você sentir aquela inquietação chegando, não se apresse para se culpar, não se apresse para se explicar, não se apresse para correr por dentro. Apenas reconheça: eu estou sendo convidado a voltar. E voltar é um movimento santo. Você volta para a presença, você volta para a verdade, você volta para o cuidado. E aqui vai uma chave simples que muda o dia. Quando o medo vier, em vez de perguntar, e se der errado, troque a pergunta por outra bem silenciosa. Onde Deus está nisso? E a resposta vem do próprio versículo. Ele está contigo. Ele é teu Deus. Ele te fortalece. Ele te ajuda. Ele te sustenta. Agora eu quero que você repita uma declaração bem curta, como quem reposiciona a alma. Diga: Deus está maior em mim do que o medo diante de mim. De novo, devagar. Deus está maior em mim do que o medo diante de mim. Respira. Porque quando você começa a viver assim, uma mudança acontece. Você ainda enfrenta coisas, mas você não enfrenta sozinho. Você ainda tem responsabilidades, mas você não carrega como se fosse órfão. Você ainda tem decisões, mas você decide com paz, não com pânico. E isso é liberdade de verdade. Agora deixa isso descer para o lugar mais real da vida. O dia comum. Porque é no dia comum que o medo tenta se esconder. Não em grandes tragédias, mas nos detalhes, no olhar preocupado, no pensamento repetido, na pressa sem motivo, na sensação de que você está atrasado na vida. E é justamente aí que Deus quer ser contigo. Não apenas no culto, não apenas na emoção, mas no café da manhã, no caminho, na fila, no silêncio do quarto, na hora em que ninguém vê. Porque quando Deus diz "eu sou contigo", Ele não está falando de um evento. Ele está falando de companhia. E se você aprender a perceber essa companhia, algo muda por dentro. O medo para de te surpreender. Você começa a reconhecer quando ele está chegando. E em vez de entrar na espiral, você volta. Com uma frase. Com uma respiração. Com uma lembrança viva da palavra. Então, eu quero te dar um hábito simples, pequeno, mas poderoso. 3 vezes ao dia, só por alguns segundos, você faz isso. Você para, respira e diz: Deus está comigo. Eu não temo. De novo, Deus está comigo. Eu não temo. E você não precisa sentir nada extraordinário para isso funcionar. Porque não é sensação, é alinhamento. E quanto mais você volta, mais o seu interior aprende um novo caminho. O caminho da paz. E agora eu vou te conduzir para um fechamento interior bem forte, bem sereno, onde você vai declarar esse versículo como verdade pessoal, não como frase distante. Agora, pega tudo o que você ouviu e traz para dentro como quem fecha uma porta com cuidado. Porque Isaías 41:10 não é só para ser lido, é para ser vivido. É para ser lembrado quando a mente tentar correr. É para ser respirado quando o coração apertar. Então, aí onde você está, sem pressa, repete comigo com fé simples, firme e mansa. Não temo, porque Deus está comigo. De novo. Não temo, porque Deus está comigo. Eu não me assombro, porque Deus é meu Deus. Eu recebo a força de Deus quando eu me sinto fraco. Eu recebo a ajuda de Deus quando eu me sinto confuso. Eu sou sustentado pela mão direita de Deus, com firmeza e justiça. Agora, deixa essa próxima frase cair como cura. Eu não estou sozinho. De novo, bem devagar. Eu não estou sozinho. E eu quero que você faça um último selo nos comentários para encerrar este ciclo com autoridade e paz. Escreve assim: eu não temo, porque Deus está comigo. E se você sentiu que essa palavra te trouxe clareza, descanso e firmeza, faz mais 2 gestos simples agora. Curta o vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem.
e se inscreva no canal para continuar caminhando perto da palavra com constância. Que a paz de Deus visite a sua mente, que o seu coração pare de correr por dentro, que a sua fé fique de pé sem barulho, mas inabalável. Ele está contigo, Ele é teu Deus, Ele te fortalece, Ele te ajuda, Ele te sustenta, e agora você pode descansar.